da região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para o nosso cafezinho. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, todos os nossos queridos ouvintes, tudo certo por aí? Muito bom dia, Bruno, tudo bem, e você? Frio por aqui, Bruno, tempo fechado. Frio Claro, também né? não, Por aqui né? também 22 graus frio. pra mim Tá é gostoso, frio, gente. tá gostoso. 22 graus. Pra cá tá uma temperatura gostosa também. Aqui Eu no acho- estúdio pode- 25 agora. 25 a No temperatura? estúdio. No ar-condicionado do estúdio. Assim, ô, Felipe Pereira, a Sandra vai Tô pedir daqui a pouco a desajustada. apuração. Não, lá fora tá 22, tá certo, Sandra, tá certa. É que aqui dentro eu coloquei 25 pro melhor conforto térmico de Sandra Lambert. Gente. Olha só. Mas estamos aqui tentando esquentar nosso noticiário também, viu, Bruno Silva? Diante aí dos fatos que estão acontecendo. Hoje, completando 100 dias, viu? Dos governos municipais, né? Dos eleitos ou reeleitos. E claro que a gente trazendo aqui os detalhes de Campinas, né? E o Dário Saad prometeu pelo menos 81 pontos divulgados, embora nem todos tenham sido cumpridos. A gente já tinha dado alguns detalhes ontem, né? Mas o Lucas Neri foi um pouco mais a fundo, traz os detalhes para a gente. Os 100 dias do segundo mandato do prefeito Dário Saad foram completados nesta quinta-feira, 10 de abril. No entanto, parte das 81 promessas anunciadas como metas para esse início de gestão ainda não foi cumprida. Entre os compromissos que continuam pendentes estão obras, reformas e projetos considerados prioritários pela atual administração. Um dos principais exemplos é a revitalização do mercado municipal, que está em reforma desde julho de 2023. A obra deveria ter sido entregue no aniversário de 250 anos de Campinas, em julho do ano passado, mas sofreu sucessivos atrasos. A nova meta previa a conclusão dentro dos primeiros 100 dias do novo mandato, o que também não aconteceu. As novas justificativas do atraso são as chuvas e a entrega de parte dos pisos pelo fornecedor, porém não há uma nova previsão de entrega. Outra promessa frustrada é a entrada em operação do terminal BRT Ouro Verde, que segue sem funcionamento. A INDEC alegou que ainda finaliza a construção dos banheiros para os motoristas e que as chuvas atrasaram os trabalhos. A nova previsão de entrega é o dia 25 de abril. Também segue pendente a climatização do mercado de flores da Ceasa, cujo a ausência da refrigeração tem impactado o funcionamento do espaço. Segundo a Prefeitura, o processo de compra já foi finalizado e aguarda a tramitação do departamento jurídico para a adjudicação e definição do prazo de entrega. Outras duas metas importantes que ainda não saíram do papel são a ampliação das especialidades médicas, como alergologia, otorrinolaringologia e exames de ultrassom no Centro de Exames e Especialidades Médicas, e a reestruturação da rede de dados das unidades da Secretaria de Educação. Neste último caso, a administração informou que o sistema está em fase de testes em 2 escolas. Já no caso das especialidades médicas, o novo prazo para a implementação é o fim de abril. Apesar de as metas dos 100 dias terem sido apresentadas oficialmente pelo prefeito como um compromisso público, o não cumprimento das promessas não gerou críticas durante a última sessão da Câmara Municipal. Pelo contrário, o líder do governo, o vereador Paulo Haddad, do PSB, elogiou as ações da gestão e destacou a atuação do Legislativo nos primeiros meses do ano. Existem algumas ações que independem da Câmara Municipal. Daquilo que depende da Câmara, por exemplo, projetos ou leis, né, o projetos de leis que chegam até o Legislativo, autorizativos, nós nos debruçamos e votamos todos os projetos que de alguma forma poderiam impactar nessas ações. Então, a Câmara Municipal, ela exerceu o seu papel como facilitadora e o prefeito, se não cumpriu algumas das metas, com certeza, no curto espaço de tempo, as fará. Nos próximos dias, o prefeito Dário Saad deve anunciar oficialmente quais metas foram de fato cumpridas no período. De Campinas, Lucas Neri. Bruno Silva, tem aí só alguns dos pontos, né? Claro que não a listagem toda, mas aquilo que a gente identificou, assim, que poderia realmente
ter sido concluído, mas que ainda tem essas pendências. E aí a justificativa é isso, né, de fornecedores ou que está prestes a concluir, embora esse plano, né, de 100 dias seja só um direcionamento também, né? Eu acho que é importante a gente salientar isso, Sandra. Você falou muito bem. O 100 dias ele é um conjunto de metas, na verdade, que os governos estabelecem. E tem muito mais um marco simbólico, né, com base no que foi lá atrás, o governo dos Estados Unidos, quando começou essa história dos 100 dias, né, historicamente, mas que, no final das contas, a gente sabe que 100 dias, efetivamente, para a gestão pública, por vezes, é um período de tempo curto. No caso do Dário, em específico, como se trata de alguém que já veio de uma lógica de reeleição, muitas dessas obras, e isso nos chama atenção, e aí é que vem a crítica incisiva, né, como a do caso do Mercadão, que está desde 2023 pendente. Ou seja, isso aí já era para ter sido entregue. Ah, mas teve atraso, mas teve problema de fornecedor. Mas, gente, tem muitos prefeitos parramados pelo Brasil que quando começa a ter problema atrás de problema de obra, busca a justiça, aciona, começa a ir em cima, começa a se movimentar ainda mais para poder tentar dar respostas no curto tempo, né? Então, acho que assim, tem uma dose de responsabilidade também da prefeitura, da figura do Dário principalmente, de talvez ter esse protagonismo maior para de fato colocar como uma prioridade e resolver o problema e ver tudo que é possível ou cabível nos termos da lei. Detalhe, a gente sabe que infelizmente é uma cultura que é uma cultura muito ruim disseminada no país como um todo. Não estou dizendo que é o caso necessariamente desta empresa, mas já vimos isso sucessivas vezes, né? As empresas que assumem as obras, por vezes elas acabam depois aumentando os valores que inicialmente estavam orçados na licitação, alegam ali, né, justificam mudanças no valor dos insumos, enfim, dos produtos que são necessários para poder realizar as construções. Essas obras atrasam, tem aditivos contratuais. Então, quer dizer, há uma cultura, por vezes, que ela é muito ruim, porque pode perceber que das metas aí dos 100 dias, a maior parte delas corresponde ao quê? Obras, né? Então, obras públicas. Acho que esse é o ponto central. Mas isso não pode ser justificativa para também o prefeito ficar só sentado, esperando, né? Ou dando a justificativa de que ele atrasou aqui, vamos botar um novo prazo. Acho que precisa começar a ter protagonismo também e bater na mesa e, dependendo de quando for o caso, né, tomar todas as medidas legais cabíveis, né, gente? Porque não dá. Tem lugares, por exemplo, que tem obras que já estão fazendo aniversário, né, Felipe Pereira? O pessoal já está levando bolo de aniversário lá e celebrando já. Isso porque o centro de convivência nem foi colocado no plano de 100 dias. Exato. Mas, de novo, 100 dias, acho que a Sandra falou bem. É um direcionamento, né? Ninguém vai cobrar incisivamente, dizer, tá vendo, prometeu e não cumpriu tudo, né? Óbvio. Por vezes, eu acho que o problema dos políticos é nessa ânsia, né, de mostrar trabalho, serviço, realização, as coisas que estão fazendo, colocam, por vezes, metas que eles mesmos sabem, em princípio, que a depender da maquinaria pública, a depender da burocracia, a depender de outros fatores, não vão dar conta de ser entregues dentro desse período, né? Para não passar em branco, nesse momento está acontecendo aqui em Campinas a cerimônia de entrega da revitalização do terminal de ônibus ao lado do Parque Dom Pedro Shopping. Então, pelo menos para simbolizar esse marco, exato, viu, o Bruno? Exato. E ontem, né, o Lucas Neri esteve na Câmara, já ganhou uma repercussão em relação a essas propostas dos 100 dias, inclusive dos próprios vereadores também, né? Porque alguns ali, eles também têm esse plano de metas aí por período, né? Mas também acompanhou outros detalhes, né, da sessão e ele está aqui com a gente hoje ao vivo para trazer mais informações. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandra, Felipe, ao Bruno, ouvinte que está nos acompanhando nesse momento. Ontem uma sessão seguindo, né, a tendência das últimas, bem morna, mas o que deve aquecer na próxima semana, viu? Na segunda-feira deve voltar um projeto, ou melhor, 4 projetos, que deve trazer muita discussão e polêmica, que são aqueles projetos que têm reajustes salariais de diretores e presidentes das autarquias que estavam em regime de urgência, mas foi retirado, mas ele volta nessa segunda-feira. Por que deve estar polêmica? E a polêmica ela já começou na comissão, tá? Para quem está nos acompanhando, antes dos projetos irem para plenário, para serem votados e tudo mais, existe uma tramitação interna ali dentro de comissões. Entre as comissões, tem a que eu sempre chamo de a mais importante, que é a Comissão de Constituição e Legalidade, que é a comissão responsável por avaliar se de fato os projetos têm embasamento legal e tudo mais, para que sejam levados aí para o plenário. E essa comissão ela é formada por 7 vereadores. Entre esses vereadores, o Otto Alejandro, que é o presidente dessa comissão,
E também tem o Nelson Osseri, Roberto Alves, Mariana Conte, Eduardo Magoga, Wagner Romão e Felipe Marquesi. Fazendo uma conta aqui por cima, 5 vereadores da base e 2 vereadores que são da oposição. E exatamente ontem teve essa reunião, um pouquinho antes da sessão da Câmara, e o clima esquentou lá, pelo que a gente ficou sabendo, pelos bastidores, pelos corredores lá. Por quê? Esses 4 projetos foram apresentados e a justificativa dos vereadores da oposição que não estavam como relatores nesses projetos é que não houve um tempo hábil ali para ser apresentado. No entanto, o presidente da comissão disse que está no regimento apresentar na hora ali o projeto. E isso acabou dando uma repercussão. Eu falei com o vereador Wagner Romão, que é do Partido dos Trabalhadores, e ele falou a respeito dessa situação que aconteceu ontem. Vamos ouvi-lo. A presidência da comissão aprovou um regimento, né, com o apoio da maioria, que é muito ruim, porque ele possibilita que qualquer vereador possa apresentar um projeto de lei no ato da reunião, ou seja, os vereadores têm que votar sem saber o conteúdo, sem saber parecer, sem a possibilidade de ver alternativas, né? Outras interpretações da legislação e da própria Constituição. Então isso foi ao cúmulo na tarde de hoje, porque se aprovou 4 projetos de lei que são francamente inconstitucionais. São aqueles que aprovam nessa legislatura, nesse quadriênio de 25 a 28, o aumento salarial dos presidentes de autarquias ligadas à prefeitura, ao Camprev, à CETEC, a Fundação José Pedro de Oliveira, algo que não pode acontecer nessa legislatura para valer nessa própria legislatura. Isso é inconstitucional, tem decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Então, a comissão da Constituição e Legalidade foi inconstitucional. Foi isso que aconteceu e foi esse o motivo da nossa manifestação aqui hoje. Foram essas as palavras do vereador Wagner Romão. Em contrapartida, eu falei também com o vereador Otto Alejandro, que é presidente dessa comissão, e ele foi contrário ao Wagner Romão, inclusive nas palavras aí. Vamos ouvi-lo também. Na verdade, eles estão querendo tumultuar a reunião e tentaram tumultuar a reunião. Desde a primeira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade, já foi pautada as formas e as regras que a gente conduziria a comissão nos próximos 2 anos. E ficou na minuta, que é prerrogativa do presidente, pautar projetos que cheguem pra gente em cima da hora, por qualquer outros vereadores. E hoje foram apresentados 4 e eles não concordam. Então eles têm que relembrar as reuniões que eles participaram e ver que é legal, tá na minuta da Comissão de Constituição e Legalidade. É prerrogativa do presidente autorizar se eles apresentarem também, é minha prerrogativa aceitar e apresentar a votação de todos os membros da comissão. Bom, é isso. Na verdade, são 2 discordâncias aí, né? Uma com relação à prerrogativa do presidente de apresentar ali na hora, só para ilustrar para o nosso ouvinte, é um projeto que deve ter, 50 folhas, e apresentado ali, de acordo com os vereadores da oposição, um tempo muito curto para eles dizerem se é legal ou não e estarem assinando. E essa é a discordância. A outra discordância é de que esse projeto ele é inconstitucional. Então, por isso que tem 7 vereadores, a maioria acaba votando sim ou não. E no caso, esses projetos, né, tiveram 5 votos favoráveis e 2 contrários. Tanto os 4 projetos. E aí os projetos, eles são analisados em conjunto, não individualmente. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Então não teve esse tempo hábil, de acordo aí com o que foi falado pelo Wagner. Há algumas câmaras, né, eu alguns projetos, não sei muito bem como é feito aqui, nesse momento aqui em Campinas, eles vão para cada gabinete e ali tem um tempo de 5 dias e tudo mais. No caso, essa prerrogativa que o presidente Otto Alejandro apresentou, ele é apresentado na hora. E aí a pessoa tem que tomar a decisão. E é essa discordância dos vereadores da oposição. Eu falei do pacotão porque a questão mais polêmica, que é da remuneração, né, dos diretores de autarquias, não é um projeto recente, novo, né? Do ano passado, inclusive, ficou até o final, a última sessão, a toque de caixa, e ainda assim não tinha sido a definição, ficando agora para esse mandato. Vamos tentar entender com o Bruno Silva como é que funciona esse processo, Bruno, porque me parece haver um tratoraço
né? De querer passar tudo no trator. Isso a gente tá vendo não só aqui em Campinas, tá? Eu digo na política nacional e até na internacional, com o Donald Trump fazendo o tratoraço que ele tá fazendo, ditando leis aí à torta e à direito. Qual que é a explicação teórica sobre isso, Bruno Silva? Tem teoria que não dá conta de explicar isso, mas vamos lá então, né? A questão acho que fundamental é o seguinte, Felipe Pereira, tem um problema que é um problema crônico, principalmente das câmaras municipais, que é diferente, por exemplo, da Câmara dos Deputados, que é diferente do Senado, né? Que diz respeito ao papel em si das comissões permanentes, né? Vamos lembrar que as comissões permanentes, em tese, elas são espécie de filtros, vamos chamar assim, dos projetos antes deles chegarem no plenário, né? O Lucas tem razão quando ele chama a atenção, por exemplo, da centralidade das comissões, que de maneira geral varia o nome, mas a função é a mesma entre os legislativos municipais, que é a análise da constitucionalidade e da legalidade das propostas, né? Então, no âmbito nacional é a CCJ, que a gente hora ou outra ouve as notícias relacionadas aos embates que ocorrem ali, e nas câmaras varia, Comissão de Constituição e Justiça, Constituição e Redação, Redação, Legislação e Justiça, enfim, esse nome ele é variável entre os legislativos municipais. Agora, o argumento do Wagner Romão é um argumento razoável em que sentido? Por mais que possa se existir a regra, a norma, isso não quer dizer que os vereadores não possam ter tempo hábil para poder fazer uma análise mais pormenorizada do projeto. É um verdadeiro absurdo você ter um projeto que chega na comissão, é pautado e tem que ser dado um parecer ali de imediato diante de todos os presentes. Porque aí você tem duas alternativas diante disso, viu? Felipe, Sandra, né, Lucas e queridos ouvintes. A primeira alternativa qual seria? Então você vai estender o tempo de realização dessa comissão a ponto de poder fazer a leitura do projeto, ter a análise pormenorizada, contar com parecer técnico, ouvir os lados, ver o debate político, o que não acontece. A verdade é essa, em município não acontece. Porque como as comissões têm uma formação diminuta, não é que nem a CCJ lá em Brasília, que tem dezenas de deputados, né, atuando dentro dela e ela por vezes tem poder terminativo em algumas matérias, né? Então o que acontece? É um absurdo. É um absurdo que você não pode fazer a aprovação a toque de caixa sob pena de você ter uma série de projetos, como corriqueiramente ocorre no Poder Legislativo, que são flagrantemente inconstitucionais e que são às vezes aprovados no plenário por articulação da base de sustentação política, depois chega na mão do Executivo, o Executivo faz o quê? O Executivo veta o projeto e aí volta para o Poder Executivo. Quantos e quantos vetos a gente já não falou aqui, já não comentou nesse espaço, né? Em relação a projetos que, em tese, até traziam ali temas que são temas importantes para debate na sociedade, mas cuja iniciativa, e aí a Constituição ela tem que ser muito bem interpretada, muito bem compreendida, bem como os pareceres por parte dos tribunais de justiça que mostram, apontam casos similares, semelhantes de inconstitucionalidade, precisariam ser cada vez mais avaliados, né? Precisariam ser cada vez mais analisados. E aí o que eu acho que é o grande problema dessa história toda, né? Você tem, por vezes, um parecer jurídico que é dado sem a análise política prévia do próprio projeto. Esse acaba sendo, muitas das vezes, um enrosco lá na frente. E, inclusive, a qualidade que, por vezes, sai desse próprio parecer. Tem matérias que não dá para fazer na base do atropelo, porque senão lá na frente o custo legislativo de ter feito isso, ter debatido, ter aprovado, e depois vem para o Executivo vetado e aí não caminha como se gostaria, acaba sendo um custo muito mais elevado, né? Então, eu penso assim, se tem algo que as câmaras municipais ainda derrapam muito, precisariam melhorar infinitamente, é o trabalho de assessoramento nas comissões e é o próprio espaço para uma deliberação mais qualificada nas comissões. Mas enquanto não tiver uma mudança de mentalidade, que a lógica do legislativo não pode ser no quanto vale é por quilo, né? Tá, 10, 100, 200 projetos, não é isso que vai contabilizar como uma qualidade de trabalho do legislativo, mas sim projetos que de fato sejam constitucionais, que gerem impacto dentro da sociedade e que tragam benefícios, mas estejam em consonância com as leis, né, gente? Eu acho que esse é o principal desafio que se tem hoje a nível de legislativo municipal, porque muitas das vezes os vereadores fazem as coisas para sinalizar para a sociedade, mas são coisas que na prática não estão sendo de fato realizadas. Bruno Silva, muito bem. Fechando a nossa conversa aqui, né? Eu acho que não tem nem muito a acrescentar, a não se acompanhar mesmo, ficarmos atentos a essas movimentações e da forma em que elas são conduzidas. E segunda-feira com um olhar especial a essa história da votação dos salários dos presidentes Exato. Das autarquias. Vamos ver se vai acontecer de fato, né? Porque tem isso também. Tem, claro, o plenário vai ser soberano depois em decidir sobre isso, né? Mas, a julgar pelo encaminhamento, já sabe, né? Até amanhã, então, Bruno.
Até, gente. Abração, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Valeu, um forte abraço. Tchau, Bruno. Até mais também, Lucas Neri. Muito obrigado, Sandra, Felipe. Segunda-feira a gente vai estar lá com certeza. Um grande abraço aí ao Bruno e aos ouvintes. 10h58.